Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para a gente conversar sobre mais um capítulo da nossa leitura do Mulheres que Correm com Lobos. Agora a gente já está no capítulo 11, né? Foi um capítulo curtinho, menorzinho, mas que tem uma temática muito interessante, que eu confesso que eu gostaria que tivesse muito mais páginas esse capítulo por conta da abordagem da sexualidade feminina. O capítulo se chama O Cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada. E aqui a Clarissa fala um pouquinho sobre as deusas sujas, né? Que ela intitula como as deusas sujas, as deusas que por alguma razão ou por alguma parte do seu comportamento, das suas atitudes, das suas posturas, enfim, elas se enquadram num grupo de deusas que desafiam de alguma forma as regras, as normas impostas às mulheres, né? E aqui ela fala sobre essa questão de como a sexualidade, né, ganhou também esse caráter, entre aspas, né, sujo, e de como isso, de muitas maneiras, criou uma tremenda de uma deformidade na psique feminina, não só feminina, eu acredito que humana, né? A gente teve e tem até hoje um impacto gigantesco por conta dessa disfunção que acontece em muitos níveis da nossa sexualidade. A gente não enxerga uma função além da reprodutiva e de um prazer muitas vezes proibido, né? Um prazer que é tido como algo sujo, como ela mesma relata. E isso acaba criando uma disfunção e uma deformidade, na verdade, nos impulsos e na nossa energia sexual. Então, aqui ela conta um pouquinho da história da Balbo, né, que se mistura com a história da Deméter, da mitologia. A Balbo, ela é considerada uma das deusas mais infames. Eu vou usar essa palavra porque é uma palavra que aparece no texto e em muitos lugares a gente vai encontrar. Ela é uma deusa infame, né? Ela tem essa característica de ser um ser que nem se mostra como humano, né? E ela, de muitas maneiras, representa a deusa da obscenidade. Ela fala obscenidades, ela é a própria obscenidade, né? Os olhos da Balbo são seios, a boca é a vulva, enfim, é uma história muito interessante da história da Balbo, como ela se desdobra em muitas versões que já foram feitas, não só da história da Deméter, mas também em outras histórias da mitologia, que a Balbo tem aparições muito específicas, né? E a Clarissa, ela entra um pouquinho nisso e ela fala muito sobre o riso, ela fala sobre as piadas, né? Ela fala sobre as histórias que de alguma maneira ajudam a mulher e os grupos de mulheres, né, os grupos que trabalham com essa energia, a encontrar um canal, uma forma de movimentar essa força, né? E eu achei bem interessante muitas dessas associações que a Clarissa faz. Ela entra em mais uma história que é bem divertida, que é Coyote Dick, né? Que ela conta quando ela encontrou um casal que tinha uma história particular de sacanagem, vamos chamar assim, e o quanto eles se divertiam com isso, e o quanto ela percebeu a movimentação da energia da sexualidade entre aquele casal e com aquela história que ela sentiu com ela também. Enfim, a gente percebe o quanto as histórias e os coeficientes secretos que essas histórias carregam, né, muitas vezes podem estar conversando justamente com esse movimento nosso de necessitar canalizar alguma coisa que a gente não consegue, às vezes nem conscientemente entender o que é. Mas quando a gente ouve, quando a gente conta, né, as piadas tinham antigamente uma função muito grande nesse sentido de aliviar a pressão interna. É claro que isso pode ser altamente discutido, né, pode ter uma abordagem por muitos aspectos, várias perspectivas, mas sempre as histórias que trazem algum tipo de obscenidade, que trazem alguma forma de intimidade, né, de privacidade que é corrompida de uma forma divertida, leve, ou muitas vezes também, né, de uma maneira cômica.
irônica, aquilo acaba de muitas maneiras ajudando a gente e as outras pessoas a trabalharem conteúdos reprimidos. A contagem de história, ela tem, além dessa função, isso é uma crença minha, tá, gente? Eu tô falando uma opinião minha aqui, que a contagem de história, ela tem essa capacidade, além de movimentar potenciais e forças adormecidas na gente, né? A história, ela fica ali, a gente ouve aquela história, aí ela fica num campo reservado, né? Parece que meio que esperando para adentrar o universo inconsciente, e sem que a gente perceba, sem que a gente faça uma associação direta e clara, aquilo começa a florescer dentro da gente. Aquela história começa a ganhar um espaço na nossa paisagem interna. E muitas vezes a gente jamais vai fazer associação, né? E isso para mim tem sido muito perceptível esse ano que eu estou fazendo a leitura do Mulheres que Correm com Lobos, que muitas vezes a gente não consegue fazer uma associação direta com essa história, com aquele conto, com aquela parte do livro que a gente leu. Mas aquilo fica dentro da gente e acontecem desdobramentos que podem acontecer ao longo de semanas, meses, inclusive anos, né? Tem histórias que a gente não esquece, mas a gente não consegue ligar uma coisa com outra, né? Como que aquilo de alguma maneira trabalhou um aspecto, um coeficiente de energia, uma repressão, uma opressão, uma energia truncada que estava dentro da gente, como que aquilo de alguma maneira ficou trabalhando, né, no nosso inconsciente para nos ajudar a resolver alguma questão. Eu acredito muito, muito mesmo, que qualquer tipo de contagem de história pode ter essa função, desde que, é claro, a gente tenha essa abertura para isso também, né? Algumas vezes a gente nem tem consciência dessa abertura, como eu disse, mas grande parte das vezes, quando a gente está nesse movimento de transformação, de reencontro, de despertar, inclusive, para as nossas potências, é muito comum a contagem de história ter um resultado tremendamente impactante. E as histórias que envolvem a sexualidade, elas são mágicas nesse aspecto. Elas têm uma força, né, que a gente muitas vezes ignora. Uma força capaz de movimentar camadas sociais e culturais imensas, mesmo que seja, sei lá, uma meia dúzia de mulheres atingidas com aquilo, sabe? A gente tem um exemplo que eu acho que é interessante trazer, até um pouco por conta disso tudo que a Clarissa coloca, que são os livros, a literatura voltada para a sexualidade feminina que aconteceu nos últimos tempos, ok? A gente tem uma série de discussões em relação a isso, mas a gente não pode esquecer do coeficiente energético que foi movimentado com essas histórias, que estava de alguma maneira esperando esse movimento, né? Eu sou de uma geração anterior a esses livros, eu ainda tinha os livros de banca, as revistas e livros de banca que traziam essas histórias. Eu estou levantando isso porque são parecidos com esses contos que a Clarissa coloca, que são histórias aparentemente bobinhas, que mexem com conteúdo sexual, obsceno, pornográfico às vezes. Não que eu concorde com isso, mas enfim, esses conteúdos eles apareciam pra gente de alguma maneira. E isso movimentava uma energia que a gente não encontrava nos outros livros, que a gente não via nos outros livros, né? Enfim, é um tema que também dá uma discussão enorme, mas eu me recordei muito disso enquanto eu lia esse capítulo aqui da Clarissa, né? Sobre o quanto o irreverente, o inesperado, aquilo que a gente não tem muitas vezes uma conexão consciente, está trabalhando e canalizando essa energia que está reprimida nos aspectos e no caminho natural dela, né? É sempre importante lembrar isso, que a função nesse caso é especificamente desbloquear aquilo que a gente está segurando e reprimindo por alguma razão. Esse não foi o mês que eu consegui fazer muitas leituras, eu até gostaria, né, de ter feito mais leituras, apesar que eu fiz algumas que estão envolvidas de alguma forma com esse conteúdo erótico, inclusive desse capítulo, mas eu não consegui concluir, então eu pretendo voltar mais pra frente para falar deles. Mas eu separei 2 livros aqui, um deles inclusive eu já falei em algum outro capítulo aí do Mulheres, né? Eu já falei sobre esse livro e eu voltei para estudar ele mais uma vez, porque é um livro muito interessante e ele fala bastante sobre a Balbo e os estudos que essa pesquisadora fez sobre a deusa são muito interessantes. É a Mitu Sanyal, eu já falei desse livro aqui, esse livro se chama Vulva, a revelação do sexo invisível. Eu tenho uma edição em espanhol,
da Anagrama. Infelizmente esse livro não foi traduzido para o português, mas é um livro incrível para a gente poder entender o distanciamento que aconteceu da mulher com o próprio corpo, né? E como nós não conseguimos sequer criar até hoje uma linguagem para falar do nosso prazer, das nossas partes íntimas, né? Que é um termo que muitas vezes a gente usa para falar da vulva, a gente fala de partes íntimas. Não existe nenhuma linguagem definida, clara e que consiga alcançar os prazeres que a vulva pode trazer. Toda linguagem que a gente usa, que sejam nos contos, nos poemas, que sejam na literatura, enfim, toda linguagem utilizada para descrever a sexualidade, o prazer e o próprio órgão feminino é baseado no órgão masculino. É baseado num conceito que vem do universo masculino. Então a gente tem que usar das mesmas palavras, dos mesmos verbos, muitas vezes para descrever um prazer que não tem nada a ver com o prazer masculino. Isso é muito interessante. Isso aqui é um dos assuntos desse livro que tem assim uma margem imensa de discussão a respeito da vulva. E aqui é um livro que fala muito da Balbo também, por isso que eu trouxe ele meio como referência, tá? É um dos temas. Esse é um livro, inclusive, que fala muito sobre pornografia e tem um estudo muito sério a esse respeito e do quanto nós, mulheres, perdemos essa conexão, ainda mais com a nossa sexualidade por conta disso, né? Então, é um livro que quem tiver possibilidade de encontrar, vale a pena. E um outro que eu também não terminei de ler ainda, mas eu já estou muito apaixonada por esse livro. Era um livro que eu nem me recordava mais da existência deles e tem tudo a ver comigo. Não sei com você e talvez com você e não. Mas esse livro aqui, Os Deuses e a Mulher Madura, As Deusas e a Mulher Madura. Esse livro é da mesma autora que escreveu As Deusas e a Mulher, que é a Jean Shinoda Bolen, que é uma das maiores estudiosas dessa associação da mitologia, das deusas da mitologia, com as fases e ciclos da mulher, né? Esse livro aqui ele é feito especialmente para arquétipos de mulheres mais velhas, que ela coloca acima dos 50 anos. Apesar de não ser ainda meu caso, eu já estou muito interessada no tema, porque as discussões que ela coloca aqui vão diretamente em conexão com as questões sobre a sexualidade feminina, porque é o período talvez mais rico e mais próspero da mulher nesse movimento de aproximação dela com a sexualidade, né? É quando vai terminando a fase reprodutiva que surge uma conexão muito potente e muito luminosa da mulher com a própria sexualidade. Esse livro fala, através do estudo das deusas, muito sobre isso. Também é um livro que tem a Balbo e tem um capítulo especial para ela, que apesar de não ser a única deusa que é citada aqui pela Jean Shinoda Bolen. Eu achei esse livro num sebo, mas pelo que eu vi ele ainda existe na Amazon, ele está à venda e eu acho que é um livraço aí pra gente ter na nossa biblioteca, além do outro primeiro dela, que, se eu não me engano, o nome é As Deusas e a Mulher, e ela tem um outro que são Os Deuses e o Homem, que também é bem interessante para a gente complementar os aspectos dos princípios energéticos feminino e masculino, tá? Ela não fala de gênero aqui, não. E é isso, essas foram as leituras que eu fiz, foram poucas, eu queria ter lido muito mais esse mês, mas no mês que vem tá aí para justamente a gente falar do capítulo 12, e para continuar essas leituras, todos esses assuntos, esses temas tão interessantes. Vamos continuar. Mês que vem eu tô de volta e boas leituras para todos nós. Tchau, tchau.